Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao nosso podcast de Magia da Transformação, nesta nova etapa. Eu vou iniciar aqui esta nova série de podcast com uma pergunta de um dos nossos seguidores, o Luiz Alberto, que ele me fala assim, né? Professor, eu sou bisneto de mexicano e eu tenho uma ligação muito forte com a cultura mexicana. Tenho a Virgem de Guadalupe tatuada no braço. Tem algum problema em ser brasileiro, morar no Brasil e ser devoto da Virgem de Guadalupe? Ou eu devo cultuar a Eloá do meu território e da minha nacionalidade? Sou católico e umbandista. Frequento as giras de esquerda e de malandros. Abraços. Ótimo. Então, é uma pergunta excelente. Realmente porque o Luiz Alberto representa muitos de nós que temos mais de uma religião, que temos origens em outros países, com outras culturas e que naturalmente estamos trazendo isso, né? E aí se abrem toda uma série de questões. Por quê? Porque ao longo de 2000 anos, vamos falar assim, 1500 anos de monoteísmo e de localismo, regionalismo, né? De que tudo tinha que ser do local, da região, proibido usar ou cultuar outras entidades, a gente termina tendo medo de tudo, né? Estilo, será que o que estou fazendo é o correto? E agora se abre uma época, naturalmente, onde todo está se misturando. Embora estamos com um fundamentalismo, que em realidade a palavra correta seria fanatismo, né? Exacerbado no mundo inteiro, ao mesmo tempo, digamos, um movimento de abertura cada vez maior, né? Porque estamos misturando tudo. Temos acesso a um monte de informação que antes não tínhamos. Mas vamos focar aqui e ver como que as coisas foram mudando, né? Ao longo do tempo. Então, a primeira pergunta, né? Que tenho a Virgem de Guadalupe tatuada no braço, tem algum problema em ser brasileiro, morar no Brasil e ser devoto da Virgem de Guadalupe? Bom, aí vamos separar no que era antigamente e o que é agora. Bom, desde sempre você cultuar uma determinada Virgem, a Virgem de Guadalupe, Virgem de Lourdes, a Senhora de Lourdes, Fátima, sei lá, Schoenstatt, nunca foi problema. As devoções pela Virgem transcendem fronteiras, ok? Logicamente, o que eu sempre falo, é visível a distribuição de energias. Em que sentido? Alguns Elohims ou Eloá, elas têm controle sobre territórios, enquanto que outros têm controle sobre devoções, sobre grupos de pessoas. Vamos supor, os devotos da Nossa Senhora da Aparecida, bom, o território dele é o Brasil. Tá bem? Agora, os devotos da Nossa Senhora das Graças ou da Virgem de Schoenstatt, por exemplo, o território do mundo. Onde tiver devoto, ele cultua a Virgem de Schoenstatt ou a Nossa Senhora das Graças. Tá bem? Ela não é assimilada ou assignada a um único país ou única região. Na Espanha, por exemplo, tem muitas virgens, em cada cidade ou cada pequena região tem uma, que em realidade é um sincretismo, né? É dizer, a deusa daquele local foi transformada numa visão da Virgem Maria. Então, em primeiro momento, não. Onde que surgiam algumas rusgas antes, né? Quando você tinha construído santuários. Aí a Igreja Católica, principalmente, obviamente católica, né? Os protestantes não trabalham com a Virgem, mas a Igreja Católica do local geralmente restringia as virgens do país. E isso foi até um tempo atrás, não sei como estar agora, né? Mas me lembro que um tempo atrás deu um pequeno estresse quando Monsenhor Bergoglio ainda era o arcebispo, né? O arcebispo não, era o cardeal primado da Argentina já. Ele frequentava uma comunidade e eles pediram para fazer uma capela para a Virgem de Caacupé, porque era uma comunidade paraguaia, né? E o bispo falava, não é uma devoção argentina. E o que agora é Papa, né? Bergoglio chegou e falou, olha, pode não ser uma devoção, aspas, argentina, mas é a devoção pela nossa mãe, pela Nossa Senhora. Então, essa é a Virgem do lugar onde eles estão vindo. E sim, eu vou construir uma capela para essa Virgem, para a Virgem deles, porque é essa figura, é essa aparição que eles querem cultuar.
Também. E pronto, e acabou essa história de só as do lugar, né? Mas era uma questão mais, às vezes, de localidade, né? Estilo, não, se você está no Brasil, tem que cultuar uma virgem brasileira, né? A Nossa Senhora Aparecida, não. Em realidade, estamos cada vez mais indo para todas partes, então a gente cultua a virgem que quiser, né? Então não tem nenhum problema aí. Claro que, digamos assim, se você é brasileiro, como por exemplo eu sou argentino, nós temos uma tendência a ter a Nossa Senhora sempre no inconsciente. Também. E as imagens da Nossa Senhora estão por todas as igrejas, então é só ir para a Senhora do lugar e cada tanto oferecer uma oração, uma Ave Maria, rezar um terço, enfim, como para também atender aquela senhora. Também lembre-se que no que a gente fala da Virgem, não tem problema, não tem essa exclusividade. Tá? Tanto que saiu um tempo atrás uma nota, não consegui encontrar mais, porque era uma capa de uma revista católica, onde falava que o Papa Francisco rezava para 5 virgens diferentes, que eram as protetoras dele. Também, em realidade, são as 5 senhoras que orientam ele, né? A gente sabe isso, mas tudo bem. Vamos falar que está rezando para 5 virgens diferentes, 5 Nossas Senhoras diferentes e pronto. Também. Então, elas não brigam entre elas. Agora, a outra parte é bem interessante, porque revela muito de uma coisa que muitos de nós somos assim, é decir, católico e bandista. Sim, gente, em teoria, antigamente não se poderia, mas atualmente a gente sabe que estamos misturando tudo. Estamos entendendo cada vez mais o que significam as nossas religiões, tá? E entendendo que o ser humano não é uma coisa única, embora muitos gostariam de que fosse, né? Porque se o ser humano é uma coisa única, um bloco único, com uma única cor, eu posso pegar e colocar só meu comando no meu grupo de uma única cor e tirar proveito disso. Em cambio, se o ser humano é um caleidoscópio de cores, ele vai pertencer a vários grupos e todos os recursos dele serão divididos entre esses grupos. Como eu falei uma vez quando fiz o vídeo do monopólio da magia, né? E, em realidade, não tem, por mais que se fala de uma motivação teológica, em realidade é uma motivação econômica ou energética. Quer dizer, eu quero os recursos desta pessoa exclusivamente para mim, para a minha igreja, para meu grupo. Tanto que esta exclusividade não se limita a igrejas. Por exemplo, no norte, onde é muito comum ter todo tipo de grupos estranhos e diferentes e associações, etc., você vê que muitas vezes esses grupos, seitas, associações, etc., cooptam a pessoa, virtualmente sequestram a pessoa. Os pais às vezes tinham que ir resgatar o filho de dentro do lugar, porque os caras tiravam, cortavam todos os laços com família, com amigos, com tudo, e ficavam com a pessoa trabalhando para eles, né? Servindo a eles lá dentro. Então, porque é uma neura por ter o controle total sobre os recursos da pessoa. Também. Isso, bom, está cada vez mais difícil. Por quê? Porque com a abertura que nós temos neste momento, a gente não está se limitando a uma única versão, ou uma única coisa. É muito comum, como o caso do Luiz Alberto, que é o mesmo caso comigo, ser um católico, um bandista. Sim, a gente frequenta as duas religiões e está muito bem em cada uma delas quando está em cada uma delas. Também isso é um pouco difícil de entender para uma religião monoteísta como católica, por exemplo, o padre não pode aceitar isso publicamente, pelo menos por enquanto, né? Já os pais de santo, tudo, já são muito mais tranquilos nessa área, porque eles não são monoteístas, não são exclusivistas, né? Então, é fantástico, porque você também começa a utilizar um monte de recursos diferentes, né? E a tua espiritualidade cresce, a realidade é essa, né? Espero com isso ter, sim, conseguido explicar um pouquinho esse negócio da exclusividade e como que era realmente cada vez menos necessária, se é que alguma vez foi necessária, né? Mas, ultimamente, não faz o mínimo sentido. Tá bem? Claro que a gente sempre tem que ter cuidado, uma ressalva final, antes de não misturar, como falo brincando, não misturar churrasco com chantilly. Tá bem? A gente tem que saber até onde a gente leva essa capacidade de misturar com o ecumenismo, porque tem vezes que tem coisas que são meio que incompatíveis, né? Mas não vou dar exemplos aqui,
Mas, digamos, tem coisas que você olha e fala, gente, não dá muito bem como misturar isto. Por enquanto, às vezes é por enquanto, porque de repente passa umas décadas e aquilo que parecia impossível, agora é possível. Digamos que coisas que estamos fazendo agora, 30 anos atrás, eram impensáveis e agora são super comuns. Siga no coração de vocês que enquanto a gente estiver assim, solidamente apoiado no amor, na tranquilidade, na boa vontade com os outros, é muito difícil dar um bola fora. E com isso vou encerrar o podcast por aí, tá bem? Qualquer dúvida, deixem por aqui, mandem mensagem e, como falo sempre, muito obrigado por estar aqui comigo, dividindo todos estes temas. E se a Deus e o Deus estão de acordo, a gente se encontra no próximo podcast ou em algum vídeo. Super abraço a todos.